que é o professor André Luiz Gutierrez, do Instituto de Matemática, coordenador do projeto, e logo após a professora Fabiana Oliveira, da Faculdade de Letras, que coordenou a parte de letras. Ok. O nosso subprojeto é o Construindo Significados, uma parceria do Instituto de Matemática com a FALE. Eu vou explicar dali a pouco como é que começou essa parceria. Antes, eu só queria mostrar alguns dados, o que me motivou a entrar no Novos Talentos, porque às vezes o trabalho aqui no Matemática da Universidade fica muito longe da sociedade em si, né? A pesquisa matemática não envolve nada de ensino fundamental, nada do professor, e a Luana me convenceu a participar e eu logo me lembrei que quando eu cheguei na UFAL, isso ainda não tem 2 anos, e num desses cursos para os recém-chegados, informaram alguns dados que eu não esqueci. O primeiro dado foi acerca a nível nacional, que não chega a 50% a nível nacional os adolescentes entre 15 e 17 anos que frequentam o segundo grau. Essa realidade em Alagoas é um pouco pior, 1/4, entre 15 e 17 anos que frequentam o segundo grau. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico Nacional, ele tem uma nota 4,2. Em Alagoas, essa média 3,3, é a mais baixa nacionalmente, infelizmente. E o índice de concentração de renda, foram esses 3 índices que ficaram gravados na minha memória. Que nível nacional é de 0,56. Só para vocês terem ideia, se esse índice fosse igual a 0, significaria que toda a renda seria dividida para todos. 1 significa que toda a renda do Estado está concentrada na mão de uma pessoa. Em Alagoas, esse índice é de quase 0,7, ou seja, 30% da população concentra toda a renda do Estado. Diante disso, assim, eu não fico triste nem nada, na verdade, é por isso que a gente tem que trabalhar também, e foi por isso que eu acabei entrando no Novos Talentos, né? A educação, de fato, não é a minha área de pesquisa, mas olhando para isso, você se sente obrigado a fazer algo, estando dentro da universidade, né? É isso como eu encaro olhando para esses dados. Enfim, o subprojeto é Construindo Significado. O público-alvo são professores de escolas da rede pública de Alagoas, com menores IDEB baixo. E o objetivo não é dar uma formação continuada, e sim contribuir nessa formação de professores de português e matemática. A equipe, formada por docentes daqui da UFAL, tem a Adila da FALE, eu, aqui do IEM, o Ediel, que infelizmente não pôde estar aqui, que também do IEM, a Elisa, que está aqui, e a Fabiana, da FALE, o Fábio Boy, aqui da UFAL de Arapiraca, a Luana, acho que vocês já conhecem, e a Rita, também da FALE, que também não está. Ok. Tá, escolas participantes. Inicialmente não era um número tão grande assim, seriam somente 7 escolas em Maceió e 6 escolas de Palmeiras dos Índios. Só que, claro, devido ao fato de o professor, ele não dá somente aula numa escola, às vezes 2, 3, até casos extremos de 4 escolas. Então nós trabalhando com professores, conseguimos de alguma forma trabalhar com, assim, atingir 22 escolas aqui em Maceió e 15 escolas em Palmeiras dos Índios. O subprojeto foi dividido em 6 oficinas, que ocorreram
ocorreram em semanas distintas, aqui em Maceió e em Palmeira dos Índios, que foram as duas cidades. E o público esperado era de 25 professores por cidade. Só que devido à mudança de direção, à greve, nós acabamos fazendo contato com as secretarias e o CREA. Esse número aumentou, né? Aqui em Maceió foram 45 professores e 35 em Palmeira dos Índios. Claro que esse número depois teve uma evasão de mais ou menos 50%, né? Mas isso ficou dentro do esperado, que eram 25 professores por cidade. Ok, eu vou comentar algumas das oficinas da matemática, depois a Fabiana fala das oficinas de português. E a ideia foi inicial, que quando a primeira vez que nos reunimos, a ideia seria que muitas vezes algum aluno não consegue entender o que realmente quer dizer um problema e coisa desse tipo. Então a ideia inicial de unir a matemática com o português seria essa, mas não foi possível trabalhar com alunos, devido a trabalhar em Palmeira dos Índios, como é que deslocariam esses alunos para lá, são menores, e preferimos trabalhar com professores e pensando em atingir uma quantidade maior de alunos com isso. As oficinas de matemática foram 4 oficinas, as 4 aplicadas tanto em Maceió quanto em Palmeira dos Índios. A primeira oficina foi recursos lúdicos no cotidiano da sala de aula. Em suma, foram jogos matemáticos. E a segunda, GeoGebra, que é com auxílio do computador. A terceira, geometria concreta. E a quarta, resolução de problemas, com uma ênfase em Olimpíada. E o objetivo dessas oficinas era bem claro, de não dar uma fundamentação teórica e coisa do tipo, e sim uma oficina prática, né? Trabalhar de fato, colocar a mão na massa. Okay. Recursos úteis. As professoras, né, responsáveis foram a Elisa e a Luana. As oficinas ocorreram de 4 a 6 de julho aqui em Maceió e 11 a 13 de julho em Palmeira dos Índios. E nós elaboramos questionários para os professores avaliarem cada oficina e, né, no geral, a avaliação, já que aqui é um seminário de avaliação, a oficina de construção de jogos foi classificada como muito boa e a excelente, né, nos depoimentos. Consideraram ela dinâmica, prontamente aplicável em sala de aula, devido os recursos, a compra dos jogos foi com o recurso da CAPES e foram reproduzidos estes jogos também com o recurso da CAPES, só que não com madeira, e sim com material mais barato, né? Então foi possível, até eu acho que em Palmeira dos Índios, algum professor conseguiu mais barato ainda, com garrafa PET e coisa do tipo, né? Bem interessante. Claro, são pontos positivos, agora alguns pontos negativos: disponibilização de mais material e com uma hora de antecedência. Nós elaboramos apostilas e coisas desse tipo, e um livro que sairá agora no final do ano, mas eles acharam que seria interessante não ter o material logo no primeiro, mas sim com uma antecedência, né? Não logo quando inicia o curso. Claro, um coffee break foi pedido, né? Nós conseguimos em algum momento dar um coffee break, e aqui em Maceió pediram auxílio financeiro, no sentido para se locomover ou até para o lanche. E também foi sugerido um aumento nessa carga horária de jogos matemáticos, né, que concentrasse mais, não fosse somente 3 dias, e sim talvez uma semana. Então, várias pessoas, vários professores sugeriram isso. O GeoGebra, responsável foi o Fábio Boia, de Arapiraca, e ele foi assessorado pela Vívia, que é uma aluna do mestrado em ensino de ciências aqui da UFAL. E ele é professor substituto a nós também nesse Instituto de Matemática. As oficinas foram de 7 a 8 de julho em Maceió, de 14 a 15, em somente 2 dias, em Palmeiras, também em Maceió.
E a avaliação geral foi classificada como muito boa e surgiu a dificuldade de utilização desse software nas escolas. Né, por conta do laboratório, às vezes, ser inacessível até para os professores, às vezes está trancado, com cadeado, ou o computador está ainda na caixa, e nós pensamos numa solução para isso, que junto com o CD, que vão ser entregues, porque esse software é livre, nós entregaremos o CD, o Adriano talvez faça uma visita agora em Palmeira dos Índios, visitando as escolas e instalar esse programa lá nas escolas, né? Pedindo autorização, claro, a diretora, se ela autorizar, será instalado o programa, ele é um software gratuito, então não tem por que não instalar esse software e, claro, deixar o material que foi elaborado na apostila, que também vai ser parte do capítulo do livro para a utilização do GeoGebra. Também nessa oficina foi sugerido um aumento da carga horária. 2 dias foi considerado pouco. Né, então, claro que isso vai ser levado em conta na renovação. E a geometria concreta. O professor responsável foi o Miguel e 2 alunas de mestrado dele, eu me esqueci. Você lembra do nome desse? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Francisco. São alunos. Ivan e Francisco são alunos. Em Maceió ocorreu de 21 a 23 de novembro, em Palmeira dos Índios, de 28 a 30 de novembro. Novembro, não, está errado, tá? Novembro. Avaliação geral. A oficina foi classificada como regular. Né? Um dos pontos fortes foi um novo tipo de abordagem, e não porque muitas das construções já eram feitas nas escolas. Né? E isso no questionário foi passado e, claro, nós estamos trazendo aqui, dizendo, olha, tomamos ciência disso e vamos corrigir esse. E foi, claro, e a sugestão de reestruturação dessa oficina. Né? Uma nova abordagem na construção de geometria concreta, né? Com sólidos, planificação e coisas desse tipo. E a última foi a resolução de problemas, que a ideia inicial foi minha, porque eu trabalho com a Olimpíada de Matemática, a Elise era uma que me ajudava muito, e em Maceió ocorreu de 24 e 25 de novembro, e em Palmeira dos Índios, dia 1º e dia 2 de dezembro. Aqui em Maceió foi classificada como regular e boa em Palmeira. A discussão, os professores acharam a discussão do problema em si um pouco enfadonha, né? O termo usado. E, claro, a ideia inicial foi resolver problemas e divulgar a Olimpíada. Em Palmeira dos Índios, nós mudamos um pouco e fizemos uma divulgação do que é a Olimpíada, né? A estrutura da OBM, a estrutura da OBMEP e da OAM, que a OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A OABM, que é a mais antiga, é a Olimpíada Brasileira de Matemática, aqui não faz distinção entre público e privado, e a OAM, que é só a alagoana, que também não faz distinção. E nós apresentamos a estrutura dessas Olimpíadas, algumas vantagens, né, de um aluno ser medalhista de Olimpíada, por exemplo, ele tem uma bolsa de estudos na universidade, assim que ingressa, ou mesmo no colégio, o professor pode ser premiado, a escola pode ser premiada. E nós vimos que, às vezes, esse tipo de informação não chegava até o professor. Então, nós mudamos um pouco a estrutura já em Palmeira dos Índios e apresentamos e disponibilizando o material da OBMEP aos professores e subimos um pouco no conceito. E, claro, foi sugerida uma reestruturação da oficina, que já passou, nós já começamos em Palmeira e, claro, nós vamos reestruturá-la por completo. Tá, ok. E jogos matemáticos? O que nós se propomos a fazer na renovação são aumento da carga horária e mais material, obviamente. GeoGebra também, o aumento da carga horária e
ao fazer a visita nas escolas no laboratório, ser anterior ao término do curso. Já ir na escola, né, conversar com a professora, instalar o software e o Adriano, se estiver aqui ainda, ele pode fazer a visita conosco. Geometria concreta, reestruturação e novas abordagens, e a resolução de problemas, reestruturação e incluir a divulgação da Olimpíada como um todo, né? Como ela é estruturada, como participar de Olimpíada e qual a vantagem disso, né? Enfim, para 2012, né, já foi renovado, nós trabalharemos em 3 cidades, Maragogi, Murici e Traipu. Levaremos todas essas atividades e a ideia é que seja melhor aproveitada tanto para a gente quanto para os professores. Eu já vi algumas fotos das atividades e, por fim, só divulgar que o livro, né, devido a essa... Eu escolhi somente 4 fotos, tinham muitas fotos, eu escolhi somente 4. E devido a essa reestruturação, principalmente da parte de resolução de problemas, que sou eu responsável, eu ainda não enviei a versão final do livro, né, do capítulo. Isso vai ser feito essa semana, né, que falta muito pouca coisa. Então, até o final do ano, o livro está pronto, né? A gráfica já está informada desse pequeno atraso. E é isso, eu passo. Como você é a última a falar, boa tarde também. Inicialmente eu queria agradecer a presença dos professores aqui de Palmeira dos Índios, professores de português e de matemática, que ainda estão aqui nos escutando. E tínhamos o de língua portuguesa aqui de Maceió, português e matemática, ainda temos português e matemática também aqui de Maceió, que foram nossos participantes do curso. Então, eu sou Fabiana de Oliveira e estou representando aqui a Faculdade de Letras e fiz parte desse quartício de projeto Construindo Significado junto com o IEM e trabalhei com as professoras Agna e Rita Souto, que não estão presentes hoje porque a Rita Souto faz parte da comissão da seleção da pós-graduação que está acontecendo durante essa semana. E a Agna está numa jornada do manuscrito escolar, que é o projeto de pesquisa com o professor Eduardo Calil no CEDU. Então, por isso que não puderam estar presentes. Aí eu vim representando aqui a Faculdade de Letras. E os nossos monitores, colaboradores, né, que não bolsistas, e que quiseram participar do projeto. Foi o Cristiano Lessa, que trabalhou aqui em Maceió, a Isabela e a Carolina ficaram em Maceió e foram a Palmeira dos Índios, e o Jackson, também aluno nosso, que trabalhou aqui em Maceió. Então, como é que nós desenvolvemos o trabalho? Fizemos 2 oficinas, né? Oficina Construindo Significado em Português e Matemática, que aconteceu em julho. É a mesma oficina aqui oferecida em Maceió e ofertada lá em Palmeira dos Índios. E nessa oficina nós trabalhamos 40 horas, né? Ficamos no turno da manhã com todos os professores, matemática e português, e no turno da tarde somente com o grupo de língua portuguesa. E nessa primeira oficina ficamos mais dedicadas ao trabalho de leitura e produção de textos. Eu vou aproveitar a avaliação que o André fez também para falar no final. E nosso objetivo foi trabalhar mesmo assim com o professor a questão da leitura e da produção, né? No finalzinho a Adna tratou um pouco da relação desses conteúdos na sala de aula. Então foi mais assim, o tom que a gente trabalhava na sala de aula era com professores, parceiros, e a gente queria trabalhar a formação desse professor enquanto leitor e escritor. Né? A gente não estava lá para ensinar como trabalhar, como dar aula de leitura e produção, mas era trabalhar a formação do próprio professor. Então tivemos vários objetivos, entre eles discutir o que acontece com a leitura, o que é escrever, as propriedades da textualidade. Então foi mais uma oficina assim, de formação do escritor e do produtor e do leitor de textos. Nessa oficina a gente dividiu, né? A professora Rita Souto ficou com a parte 1, que era texto e leitura, trabalhou concepções de texto, de leitor, de sujeito.
Eu fiquei com a parte 2, que era prática de escrita, então trabalhei o que é a escrita, gêneros textuais, fiz uma coletina com vários gêneros para que os professores lerem, ter acesso a isso, critérios de textualização, falando de coesão, coerência, vimos isso no texto, como se processa a coesão e a coerência no texto. E a professora Adna ficou no finalzinho da semana com leitura e escrita na sala de aula, então ela fez essa ponte da leitura e da escrita como um procedimento na sala de aula. Trabalhou esses conteúdos. Aí na parte da avaliação, pegando o gancho aqui do André, os professores de matemática não gostaram muito dessa primeira oficina. Acharam muito teórica, um pouco fadonha, apesar de levarmos, fizemos coletânea de textos, fizemos apostilas, né, entregamos as apostilas com muitos textos, mas não foi bem avaliada. Na segunda oficina, que foi agora em novembro, o título é Jogos de Pensamento no Uso de Novas Tecnologias, Compreensão e Lógica. Trabalhamos também uma semana Maceió, uma semana Palmeira dos Índios, com os dois grupos no primeiro horário, o grupo de português no segundo horário. E aí nós mudamos um pouco o enfoque, ficamos bastante práticos e fomos trabalhar a questão do jogo na sala de aula. Então, compramos vários jogos financiados pela CAPES, de língua portuguesa, envolvendo vários conteúdos de língua portuguesa e levamos para a sala de aula. E aí os professores tiveram essa oportunidade de conhecer esses jogos, de jogar, de experienciar essa vivência com os jogos, refletiram sobre o que é bom e o que é ruim em cada jogo, apresentaram propostas de trabalhar, de confeccionar um jogo semelhante àquele. Então, foi bem mais dinâmico. Esses objetivos aí. E além disso, teve uma material das tecnologias, que foi mais com a professora Rita e a professora Adna, que ficaram dedicadas a mostrar, trabalhar com alguns softwares. E a Adna mostrou a plataforma Moodle, trabalhou com Hot Potatoes, né? Então o pessoal trabalhou muito com jogos. A Rita falou sobre mapa conceitual, usando PowerPoint, então usou mais recursos tecnológicos. Eu fiquei com jogos de língua portuguesa e aproveitei a oportunidade para trabalhar um jogo da argumentação que faz parte da Olimpíada de Língua Portuguesa. Aí esse momento foi bem interessante, todos gostaram, porque as escolas recebem esses jogos, mas ficam um pouco encalhados lá. A gente teve a oportunidade de abrir os jogos, jogar, conhecer, ler o manual, as regras todas. E o pessoal ficou animado em trabalhar com isso na sala de aula. Dos conteúdos, né, tecnologias, com a Rita Souto na primeira parte. Eu fiquei com a parte da argumentação, trabalhei o artigo de opinião, a argumentação, os operadores argumentativos e depois jogamos o jogo da Olimpíada, que é relacionado ao artigo de opinião. A Adna ficou com a parte 3, tecnologia e ensino. Sempre a Adna tem como faz parte da formação dela, ela tem esse viés mais voltado para o ensino e ela faz a finalização com os jogos e a sala de aula. Aqui são fotos, eu coloquei algumas, aqui o pessoal da matemática analisando o jogo da Olimpíada. Todos, matemática e português, jogaram juntos. Os professores de matemática dessa vez elogiaram as oficinas. Aqui é uma equipe de Palmeira dos Índios, no finalzinho. E selecionei os depoimentos de uma participante, a professora Maria Jeana, que colocou: as oficinas envolvendo as novas tecnologias são muito significativas, pois favorecem o aprofundamento e a utilização das redes sociais de comunicação. As oficinas de jogos trouxeram um material pedagógico de excelente qualidade, pois desenvolveram diferentes habilidades do currículo escolar de forma lúdica e interativa. E o outro depoimento da Cátia Regina são lá de Palmeira. As oficinas descontraíram e ao mesmo tempo ofereceram mais ideias para desenvolver atividades produtivas com os alunos, visando facilitar o ensino-aprendizagem. Então, no geral, a avaliação foi muito boa dessa segunda oficina com jogos. Eu também me encantei bastante. Fizemos uma outra apostila também com esse material e esperamos reproduzir essa experiência. É isso, obrigada pela atenção de vocês.